Meus amigos e amigas, a PEC 8/2021 está mexendo com os nervos do STF e os ministros estão em pânico. Após sua aprovação na CCJ e com grandes chances de passar no Congresso Nacional, os ministros Barroso e Gilmar Mendes resolveram partir para o ataque contra o Legislativo. Mas espera aí, o STF não é aquela instituição que deveria julgar processos judiciais? Parece que alguns ministros andam esquecendo qual que é o objetivo do judiciário, né? Mas não parou por aí. Gilmar Mendes chegou a ameaçar diretamente os deputados, mas o Legislativo não deixou barato não. Os parlamentares Espiridião Amin, aqui de Santa Catarina, e Plínio Valério responderam e enfrentaram à altura a intimidação feita pelo STF. Fique aqui comigo até o final porque eu vou revelar tudo que a grande mídia não mostra sobre essa tensão entre o STF e o Congresso Nacional. E este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. De modo que é fundamental que neste momento em que se celebram os 36 anos, nós estamos nos avizinhando quase de 40 anos da Constituição de 88, que esses feitos todos sejam relembrados. E se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Este Supremo Tribunal Federal está preparado, não tenho nem a menor dúvida, para enfrentar, uma vez mais, e caso necessário, as investidas desmedidas e inconstitucionais, agora, eventualmente, provenientes do Poder Legislativo. No particular, senhor presidente, é preciso altivez para rechaçar esse tipo de ameaça de maneira muito clara. Este Supremo Tribunal Federal não admite intimidações. A PEC 8/2021, aprovada na data de ontem, não possui, em absoluto, como Vossa Excelência acaba de dizer, presidente, qualquer justificativa plausível. Uma Constituição cumpre três funções principais. Primeira, assegurar o governo da maioria. Segunda, preservar o Estado de Direito. E a terceira, proteger e promover os direitos fundamentais. Não anda fazendo no Brasil, três, né, Marroso? Assim como na maior parte das democracias ao redor do mundo, o Supremo Tribunal é o guardião da Constituição e o seu intérprete final. Pois bem, o Estado de Direito foi preservado em meio a turbulências que em outros tempos teriam trazido rupturas e quebras da institucionalidade. Não foram décadas banais. Tivemos impeachments presidenciais, ambos os julgamentos conduzidos por ministros deste tribunal, múltiplos escândalos de corrupção e ataques graves às instituições, notadamente os que ocorreram em 8 de janeiro de 2023. E, a despeito de tudo, a institucionalidade foi mantida e a democracia permaneceu inabalada. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Mexe sim, as constituições existem precisamente para que os valores permanentes não sejam afetados pelas paixões de cada momento. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Agora vamos ver as respostas que o Legislativo deu ao STF. Fazer uma manifestação, portanto, em nome do partido. Espiridião Amin aqui agora, para registrar, respondendo o senador aqui de Santa Catarina, hein? O nosso júbilo pela decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
a propósito da PEC 8 de 2021, de autoria do senador Oriovisto Guimarães, que eu tive a honra de relatar aqui. E o Senado, por 52 votos a 18, grande maioria, aprovou no ano passado, exatamente no dia 22 de novembro do ano passado. A PEC foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 39 votos a 18. de lavada Se também. aqui nós ultrapassamos os 60% necessários de membros do Senado, lá ultrapassou a 66% na deliberação a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Portanto, muito distante de merecer a alcunha de pigmeu moral que foi atribuída a nós que votamos a favor, senador Plínio Valério, por alguém. Não se pode brincar de fazer emenda constitucional. Que os autores dessa empreitada começaram, travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Muito obrigado. Naquela ocasião, que invectivou contra uma deliberação soberana do Senado, por ampla maioria, eu repito, maioria constitucional, hoje vemos a Câmara dos Deputados também se manifestar a favor de um arranjo que o Supremo disse que tinha feito com a Resolução 52 de dezembro de 2022, mas que não ocorreu na prática. E o maior exemplo disso foi uma liminar que sustou os efeitos da lei das estatais e a liminar ficou em vigência durante 14 meses. Só para dar um exemplo de como o Supremo não consertou, por vontade própria, os abusos em matéria de deliberação monocrática, desmanchando o efeito, ou seja, anulando deliberações apropriadas e tomadas com o quórum adequado pelo Congresso Nacional. Decisão monocrática que interfere na vigência de uma lei não pode ser maior do que uma decisão colegiada do Senado, da Câmara e, no caso de uma lei, com a sanção presidencial, ou seja, do chefe do Executivo. Este abuso tem que terminar. E não é verdade que o Supremo tomou uma medida eficaz para coibi-lo. Não. E o caso concreto, para demonstrar o que eu estou dizendo, é o caso da lei das estatais, que ficou durante 14 meses subjugada, apesar dos bons efeitos que produziu para o Brasil, tirando muitas estatais da crônica policial, ficou 14 meses sustada. E o bizarro da última decisão do Supremo é que ela considerou que a lei era legal, ou seja, era constitucional, mas que os efeitos das nomeações irregulares deveriam prosseguir, ou seja, deviam ser as nomeações mantidas. Então, acho que a Câmara dos Deputados, através da Comissão de Justiça, eu tive a honra de integrar, o senador veneziano também, o senador Rodrigo Pacheco de presidir, tomou uma deliberação que merece, neste momento, o registro, como sendo uma conquista da democracia. Seria uma conquista se o resultado fosse o contrário, porque seria uma deliberação do Congresso, ou de parte, no caso da comissão considerada, para esses casos, a mais importante da Casa Legislativa. Então, eu não posso deixar de, neste momento, deixar registrado, não posso deixar de fazer o registro, assinalando, esta é uma decisão de elevada força moral e política, que nos distancia muito daquela expressão de pigmeus políticos, pigmeus morais, que assestaram contra esta casa na sua deliberação soberana. Agora vamos ver a resposta do senador Plínio, que também não deixou barato aí esse abuso e essa intimidação que o STF está fazendo no Congresso. Permeia, que o senhor é um dos que apregou, dos arautos desse assunto, delicado, que até muitos precisam evitar. Realmente essa notícia é extremamente uma boa notícia, porque hoje o que se tem, eu vou dar o nome do que falou que nós somos pigmeus, me parece que foi o ministro Gilmar, ele próprio Gilmar, todos eles têm hoje engavetado pedido de visto que estão durando anos, e decisões monocráticas se perpetuam. Hoje o Supremo não é mais um colegiado. Um ministro toma decisão monocrática e aquela perdura por anos. Então, esse assunto, e realmente a notícia é muito boa. Eu hoje estou orgulhoso da Câmara.
da CCJ, da Câmara. Eu pensei que eles não fossem nunca fazer essa votação e jamais aprovariam. Portanto, o senhor nos traz uma grande coisa vitória, boa, que encerra, assim, o meu dia aqui no Senado com uma notícia muito boa, alegre. Nós que estamos querendo tanto isso, fazer com que os ministros respeitem as regras da Constituição e fazer com que o Supremo volte a ser um colegiado. E não é à toa que o Supremo é um colegiado, é porque você pressupõe que 11 não vão errar, 11 nem todos vão errar, mas hoje entregaram na mão de um com essa coisa chamada decisão democrática. Muito bom o seu discurso, senador Amin. Eu acho que podemos parodiar aquela frase alemã de que ainda há juízes em Berlim para dizer que ainda há legisladores em Brasília. Bela cutucada do Congresso Nacional em resposta ao STF. E me diz aqui embaixo o que você achou disso. Comenta aqui, curta esse vídeo, siga a página que tem vídeo todo dia para você. Até mais!